colocados ao chão, para que a gente dê um salto quântico hoje. É de suma importância que a gente, toda sexta-feira, dê um salto quântico, porque senão não está valendo a pena estarmos aqui, né? Então, é para que a gente dê esse salto quântico e que a gente dê cada um da sua forma, né? Porque cada um vai sentindo, vai percebendo, vai evoluindo, não é? E é muito importante que a gente, toda sexta-feira, a gente dê um salto quântico, porque esse é o objetivo de cada estudo aqui. E cada sexta-feira a gente dê um salto quântico, né? Cada um vai ter uma forma de dar esse salto, né? Um com um salto com mais largura, outro um pouco menos, mas que a gente dê esse salto, porque senão, né, a gente não está entendendo o processo. Mas a gente precisa fazer isso com muito carinho, com muita dedicação, que a gente faça essas reflexões com muita vamos dizer assim, com muita maturidade, com muita certeza, não é? De que estamos fazendo a nossa parte maravilhosa de ser esse ser precioso, de reconhecer quem somos e de ter uma vida boa, uma vida feliz. Porque não dá para dar salto quântico e entender que infelicidade existe, porque a infelicidade ela não existe. O mal não existe, o pecado não existe. Nós vivemos experiências, e as experiências ela pode trazer coisas boas no nosso conceito ou coisas más no nosso conceito. Mas a gente precisa entender que isso é um conceito nosso. Porque o que é bom para mim, para o meu entendimento, pode para o outro ser péssimo. Então, é conceito, é relativo. Né? Bem e mal, a forma de pensar do que é o bem, que é o mal, que experiências ruins, experiências negativas, é a forma como a gente pensa sobre a coisa, sobre o fato. É isso que faz a diferença. Não é? É como eu entendo que seja aquilo, é o conceito que eu tenho sobre as coisas. Então, que tipo de conceito a gente tem sobre as coisas? Então, os conceitos é o que conduz ou a dor ou a felicidade, depende do conceito que eu tenho. E isso é a forma que a gente tem de enxergar. Então, a gente precisa dar saltos quânticos. Nós precisamos, todas as sextas-feiras, dar saltos quânticos e continuar dando saltos quânticos no domingo, no sábado, enfim, até a outra sexta. Porque os saltos quânticos, eles são contínuos, porque nós estamos num planeta em movimento. Nós somos uma energia em movimento, né? Então, o que a gente precisa quebrar? Os conceitos, né? Então, vamos lá, sem muitas delongas, porque eu falo demais, vocês são testemunhas, eu começo, falo, então vamos dar mais um salto quântico hoje e vamos vivenciar a doce loucura que é dar saltos quânticos. Passa a palavra para a maestra da noite, com um tema muito especial, muito profundo, né? Para a maestra da noite, Aparecida Lopes. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Eu estou tentando aqui, eu já tentei uma vez e não consegui, deixa eu ver aqui, compartilhar. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite a todos, já estamos gravando, vamos ver se sai. Eita, saiu. Vamos viver aqui doces loucuras, né? Então, a gente inicia aqui com essa outra tela aqui, o louco e as suas 7 máscaras. A gente tem aqui a gente pode observar aí na figura do louco, né? The Fool. Então, esse louco aqui, ele está aí de chegada, ele está querendo encarnar, e ele está vindo, né? Ele está chegando. Ele tem o sol aí, ó, aí à sua frente, né? Ele tem todo o universo aí, então ele está perpassando todo esse universo e está chegando aqui
E ele traz poucas coisas. Você vê que a bagagem dele é bem pouquinha, né? É só uma sacolinha. Ele não traz muitas coisas não para esse mundo. Então, tem um microfone ligado aí. Depois alguém desliga e veja aí quem é. Estava dando eco aqui. Então, esse senhor aí, né? Esse Sir louco aí. Então, ele chega aí com poucas coisas. Ele não traz muita bagagem. As suas costas, ele só tem aí uma sacolinha. E ele está chegando. E vamos ver quem é esse louco. Vamos contar aqui uma historinha aqui para vocês. Uma historinha bem interessante. Eu gostei muito dessa história e me identifiquei muito com ela. Por isso que trouxe esse tema para hoje. E diz assim: Perguntais-me como me tornei louco? Aconteceu assim. Um dia, há muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri sem máscara pelas ruas, cheias de gente gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram de mim, e alguns correram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz no cimo do telhado de uma casa gritou: é um louco! Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez a minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava a minha face nua e a minha alma inflamou-se de amor pelo sol. E não desejei mais as minhas máscaras. E como num transe gritei: benditos, benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Assim, tornei-me um louco. E encontrei tanta liberdade como segurança na minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. Esse é um texto aí chamado Louco, de Khalil Gibran. Tem um livro e nesse livro tem esse texto. Então, assim, quando eu li essa história, né, desse louco, aí eu fiquei assim viajando, né, na maionese. Fiquei com 1001 pensamentos e por isso que eu trouxe ele aqui para a gente ver quais as possibilidades, né, dessa história na nossa vida, porque são inúmeras, né, imensas as possibilidades desse louco, né, que vem a esse mundo, né? Esse louco que vem a esse mundo, ele veio a esse mundo justamente porque ele é louco, porque se ele tivesse um pouquinho de juízo, ele não viria a este mundo. Mas como ele é louco e ele gosta muito de se experimentar, então ele veio, né, a este mundo e trouxe na sua bagagem aí, na história, né, ele confeccionou algumas máscaras ao longo aí de suas 7 vidas. E nós vamos pensar um pouquinho que máscaras, porque são infinitas as possibilidades aqui dessas máscaras, mas que máscaras que esse louco ele confeccionou e, e ele se apegava, né, a essas máscaras. Então, nós vamos ver algumas possibilidades de máscaras e vamos ver se algumas dessas máscaras, a nossa carapuça, né, ela cabe, né, na nossa carapuça, se a gente vai
se vê diante dessas máscaras, que esse louco aí, né, em sua loucura, ficou bastante chateado, né, porque tinham roubado as máscaras dele. Então, a primeira máscara aqui que eu trago para a gente poder pensar um pouquinho é a máscara do ego. E nós temos uma imagem aí, que vocês podem dar zoom na tela, né? Nós temos aí uma pessoa, né? Temos aí um ser que é cheio de tijolinhos, né? Esse ser aí, ele pode estar em construção, mas também ele pode estar em desconstrução. Ele pode estar ruindo, né? O seu ego, né? O seu eu, ele pode estar ruindo, mas também ele pode estar se construindo. Aí é o arquétipo, né, da nossa personalidade, é uma das máscaras, né, desse louco. Seria aí o arquétipo da personalidade, o ego. As pessoas vestem, né, a roupa de uma identidade, mas na maioria das vezes, né, na maior parte das vezes, essa personalidade, esse ego, ele termina nos engessando a pessoa, né? Termina nós aqui na materialidade, a nossa história, né? Tudo é muito departamentalizado, né? Tudo é muito cheio de gavetas, de departamentos, tudo é muito cheio aí, Vanilda falou inicialmente aí, né? Na sua fala, falou aí que tudo é muito cheio de conceitos. Então, esse ego também na sua construção, né, essa máscara aí, né, na construção desse ego, quando se nasce na família, então se vai construindo essa personalidade. E à medida que vai se construindo essa personalidade, muitos conceitos também vão sendo construídos, também vão sendo criados. Daí, tudo ser muito relativo, né? Aqui tudo é muito relativo, porque a depender dos conceitos de uma pessoa, esses conceitos tanto podem trazer ou fazer o bem para uma pessoa, como também podem ser conceitos que podem até destruir uma pessoa. Então, a nossa personalidade, ela é muito cerceada, ela é muito acuada, né? À medida que vamos crescendo, então esse ego, né, esse eu, ele vai tendo várias camadas sobre ele, ele vai sendo muito encoberto por muitos conceitos, por muitos paradigmas, por muitas percepções. E à medida que se vai criando essas camadas em cima desse louco, desse espírito que resolveu vir aqui se experimentar, desbravar esse mundo, né? Então, à medida que esse espírito, né, ele vai sendo acobertado por esses conceitos, por esses paradigmas, e vai ficando acorrentado. E à medida que o ego, né, que esse eu, que o eu por si só, o ego por si só, ele não é uma coisa ruim. Pelo contrário, para se vir a esse mundo, para se tornar quem somos hoje, na verdade, nós precisamos do ego. O ego é uma coisa boa. Ele por si só é uma coisa boa porque a gente precisou encarnar, precisou se materializar. E nesse encarne, nessa materialização, onde o espírito se materializa em matéria, então, quando o espírito se materializa, então é necessário ter esse ego, ter essa personalidade, né?
que o ego nada mais é do que a nossa personalidade, é aquilo que nós nos tornamos à medida que nascemos, vivemos e vamos crescendo. Só que, a depender de como você está nessa família, que você está crescendo nessa família, os conceitos que você vai adquirindo ao longo da vida, isso pode ir cerceando, acorrentando, engessando. Então, a gente percebe aí por essa imagem, né, que esse ego aí, ele é um ego que ele está se construindo, né? E são muitos departamentos, são muitos tijolinhos nessa construção em que a gente vai colocando esses tijolinhos ao longo da vida. Então, a gente sente, né, essa amarra. O sol nos acorda todo dia, né, para nos lembrar de quem nós somos. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, que o sol me acorda, eu me lembro que sou Aparecida Lopes, que sou professora. Então, eu formei uma persona, né? Eu tenho uma personalidade. E todos os dias o sol, ao me acordar, vem me dizer isso, vem me dizer quem eu sou. E eu, ao longo da vida, das minhas construções, dos conceitos, eu também vou me construindo e dizendo a mim mesmo quem eu sou. Então, esse é o papel do ego. É a primeira máscara, né? Que quando se nasce, esse louco, ele pega logo essa máscara, né? Para ele poder vir ao mundo, para ele poder se mostrar ao mundo. Então, a gente se mostra ao mundo através da personalidade, daquilo que nós criamos. O lado bom do ego, né, é que ele nos dá essa âncora, né? A gente ancorou aqui na materialidade, ancoramos na nossa família, fomos e estamos e estamos nos construindo, né? E nós temos esse lugar ao qual a gente tem esse sentimento de pertencimento, né? Ao qual a gente chama de meu lugar, né? Nosso lugar. Nós ancoramos no mundo e nessa ancoragem nós temos um lugar para chamar de nosso. Nós temos o nosso eu, que é a primeira máscara que o louco, né, enquanto ser espiritual, decidiu vir a este mundo e para ancorar, né, o espírito se ancorar, se materializar e se tornar quem ele quis se tornar. Então, isso aí é a primeira máscara que eu trago aqui para a gente pensar sobre ela, é o ego. Uma outra máscara, dando continuidade, né? Então, à medida que esse ego ele vem se fortalecendo, ele vem crescendo, ele vem se construindo com os seus conceitos, né? Ele vem colocando lá os seus tijolinhos dia após dia nessa vivência da vida. Então, para que haja esse crescimento, para que haja, né, essa formação desse ego, dessa personalidade, então o louco pega, além da personalidade, ele pega aí a máscara do conhecimento. Nós temos aí uma imagem, que é uma imagem aparentemente agressiva e densa, mas ela parece ser muito visceral, né? Ela tem aí muita na sua barriga, no seu peito, ela tem aí nas suas vísceras, né? Tem aí muita fome, né? E aí a gente diria que é a fome do conhecimento. Então, à medida que esse ego vai se fortalecendo na materialidade, ele se fortalece, cresce e vai colocando aquelas camadas, como que fossem as camadas de cebola ao seu redor, usando o conhecimento.
O conhecimento é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. É tanto que nós estamos aqui todas as sextas-feiras em busca desse conhecimento, né? E desse conhecimento de quem nós somos. Através desse conhecimento, nós vamos também ou colocando mais máscaras ou tirando máscaras. Então, o conhecimento, ele tanto pode nos trazer benefício e também pode nos trazer algumas coisas não tão boas assim. Então, essa imagem aí desse ser aí, que ele traz aí muita fome, né, de conhecer, de saber, e ele traz em suas mãos aí esse cérebro, que esse cérebro aí a gente diz que o conhecimento ele passa pela nossa cabeça, né? Ele passa pelo cérebro. E ele detém esse conhecimento, e esse conhecimento está em suas mãos, e ele pode fazer o que ele quiser, não é? Afinal de contas, ele tem o conhecimento nas mãos. Então, à medida que a gente vai se fortalecendo, que vamos fortalecendo o nosso ego, que vamos buscando esse conhecimento. E quanto mais a gente busca esse conhecimento, que a gente detém esse conhecimento, às vezes por ter tanto conhecimento, às vezes o conhecimento, ao invés de, de trazer benefício, ao invés de ajudar, às vezes nos prejudica no sentido de que você pode pegar aquele conhecimento e manipulá-lo. Então, nós sabemos, né, somos conhecedores que, através do conhecimento, quantas coisas não foram feitas ou são feitas, que as pessoas que detêm o conhecimento, quem detém o conhecimento, detém o poder em suas mãos, e por deter o poder em suas mãos, ele pode fazer, né? Ele pode manipular esse conhecimento, tanto manipular para o bem, como também pode manipular para o mal, afinal de contas, nós estamos no mundo da dualidade. Então, essa figura aí que carrega o cérebro em sua mão, né? Na outra mão, ele carrega o símbolo de Mercúrio, né? Do planeta regente aí, dessa área da materialidade, né? O conhecimento que está posto, né, nesse mundo da dualidade, ele pode ser facilmente manipulado, ele pode amarrar as pessoas, ele pode engessar as pessoas, e assim você vai formando um ego através do próprio conhecimento, um ego bastante engessado. O conhecimento às vezes engessa tanto que a pessoa se torna muito cartesiana, né? Quem estuda muito e, e, e tudo tem que ser comprovado cientificamente, porque se não for comprovado cientificamente, ele não acredita que aquilo pode ser assim. Então, muitas vezes esse conhecimento ele traz isso, né? Ao invés de ele libertar, ao invés dele expandir a consciência, às vezes ele pode bitolar, né? Às vezes ele pode amarrar, ele pode cercear, ele pode prender. Então, há muitas formas do uso dessa máscara, né? Essa máscara do conhecimento tanto podemos usá-la para nos autoconhecer, para nos aprofundar na espiritualidade, como também pode nos afastar da própria espiritualidade. E tudo isso em nome de um conhecimento. Porque para muitos, quando o conhecimento é tudo, e tudo tem que ser comprovado cientificamente, tudo tem que ser assim ou que ser assado, então esse conhecimento, quando ele fica engessado,
ao invés de libertar as pessoas, ele prende as pessoas. Então, essa é a segunda máscara que eu trago para esse louco, né? Que ficou muito louco porque perdeu alguém, roubou suas máscaras. Uma outra máscara que eu trago aqui para a gente pensar é a máscara da religiosidade. Trago aí a imagem, né, do Papa, representando aí a espiritualidade, né? Então, a religião que deveria religar o espírito encarnado com a divindade, ao invés disto, esta máscara prende totalmente o ser espiritual através de todos os conceitos, né? E esses conceitos, eles já são aprendidos desde a infância, desde que o louco chega a esse mundo no seio da família, ele já vai aprendendo sobre Deus, já vai tendo aqueles conceitos, aqueles paradigmas, aquilo que se é dito pela religião dos praticantes da família, né? Crenças e dogmas de uma instituição religiosa, seja ela qual for. Então, tudo perpassa ao que a religião determina, né? Que acredita, que prega como verdade aos seus fiéis. Então, esta máscara é super perigosa, porque em nome de Deus, muita gente fez, né? E faz manipulação, usa a fé ingênua das pessoas, porque quando se fala, né? Olha, isso é em nome de Jesus, isso é em nome de Deus. Então, as pessoas têm muito medo, porque os conceitos aprendidos sobre Deus são dos mais variados possíveis e nem sempre esses conceitos são conceitos que realmente sequer chegam perto da divindade, né, verdadeira que nós carregamos em nós. Então, isso aí, a religiosidade, a pessoa que se esconde por trás dessa máscara, né, a máscara de ser um religioso. Ai, fulano é muito religioso. Ai, fulano está bem pertinho de Deus. Né? Nós conhecemos, né, várias histórias de pessoas muito religiosas, de gurus, né, que usam essa máscara, né, a máscara da religiosidade, não da espiritualidade, que a espiritualidade é diferente de religiosidade, mas usam essa máscara e, em nome dessa religiosidade, em nome de Deus, fazem verdadeiras atrocidades. Nós conhecemos várias histórias sobre isso, que a gente fica até assim, de queixo caído, como é que fulano caiu nessa conversa. Mas é porque são muitos os conceitos, né? São muitas as percepções, as crenças que as pessoas trazem, né, do seio da sua família, e com isso, essas máscaras, ao invés, como já diz, é uma máscara, mascara a realidade, mascara a verdade, senão não seria uma máscara. Então, é bem pertinente a gente pensar sobre isso, né? Sobre o perigo dessa fé distorcida, digamos assim, né? Onde se usa muito, se manipula muito o conhecimento, né? Através da fé ingênua das pessoas, e com isso invalida, né, o ser espiritual interior que cada pessoa tem, que cada pessoa que cada pessoa carrega. E tudo isso se faz em nome de Deus, em nome de uma fé. Aí daí a complexidade desta máscara, né? Libertar-se de uma fé cega e burra, eu coloquei e escrevi até aí, né? Libertar-se de uma fé cega e burra não é fácil.
não é fácil. A gente que conviveu muito em igreja, né, numa instituição religiosa, a gente sabe que às vezes a gente sai da instituição religiosa, mas a instituição religiosa não sai da pessoa. Você carrega aquilo por muito tempo. Eu mesma carreguei essa religiosidade por muito tempo, e essa máscara, ao invés de me libertar, ela me prendia. Então, eu era totalmente presa, né, ao carregar essa máscara, mas ao estar com ela, me achava livre, né? Me achava que realmente eu estava muito perto de Deus, pensando, falando e fazendo coisas, né, que hoje, particularmente, eu acho assim, coisas absurdas, mas é absurdas para os dias de hoje, né? Porque quando você tira a máscara, que você consegue ter outro prisma, que você consegue ver por outro ângulo, é bem diferente de quando você está com a máscara, você só consegue ver sob aquele ponto de vista. Uma outra máscara que esse louco, né, ele traz aí a máscara da materialidade, né? Tem aquele que é o super religioso, a religiosidade, mas tem o contrário também, né? A materialidade, que só o que existe é o que é material. Se o material acabar, pronto, acabou-se tudo, né? Então, essa figura ao lado aí, que mostra essa pessoa aí, essa pessoa, ela está de cabeça para baixo, porque realmente, quando ela encarnou, quando ela veio ao mundo, né, que se colocou aqui, que já formou o seu ego, né, através do conhecimento, ela se enraiza, né, totalmente. A mente, né, está aterrada, né, está havendo aí um aterramento da mente, fazendo com que a ideia exista na materialidade. Então, as pessoas que são muito terra, né, muito elemento terra, que são muito aterradas na materialidade, são totalmente comprometidas, né, com essa materialidade, a sua criatividade, né, o seu compromisso da sua mente, da sua criatividade com a terra. Fala de fazermos com que as coisas aconteçam, né? O perigo de ficar muito aterrado é o fato de se esquecer que a experiência aqui é uma experiência material, que a experiência aqui é uma experiência material, que foi decisão do espírito vir para se experimentar e não se tornar um ser puramente material, puramente cartesiano, né? Tudo tem que ser assim, tudo tem que passar pelo conhecimento, tudo tem que ser comprovado A por B, né? Então, a imagem ao lado talvez esteja nos convidando para nos olhar com outros olhos. A gente vê que essa mente aí que está, o seu pensamento vem, né? Vem aí pelo elemento ar, mas como a cabeça está aterrada aí, já fez raízes na terra, mas esses vários olhos aí dessa imagem vêm vem fomentar, né, para a gente que podemos ver a vida também por outros olhos. Então, a imagem, né, talvez esteja nos convidando para nos olhar com outros olhos, a partir de outros horizontes. A paisagem pode ser a mesma, mas você deve olhar a partir de outro prisma, né? E que outro prisma é esse? Que somos seres espirituais vivendo apenas uma experiência material e não um ser material vivendo uma experiência espiritual. E muita gente, né, chega até a dizer que depois que morreu, acabou. Então, essa frase
quem diz isso, né, morreu, acabou, não tem mais nada após a morte, né? É porque é uma pessoa que está pensando que ela é um ser material, pensando que o seu ego, pensando que o seu corpo ele só existe aqui e agora e que partindo para outra, né, não existe mais nada além disso. Então, um ser puramente material, onde traz embaixo dessa máscara a ilusão de que ele é matéria, de que ele não é espírito, ele é matéria. É uma matéria que possa até ser que viva alguma experiência espiritual. Então, o valor aí, né, está totalmente invertido, mas se isso estiver muito enraizado, se essa crença, né, se essa máscara de um ser material, que possa ser que tenha alguma experiência material, possa ser que Deus tenha misericórdia dele e através dessa misericórdia de Deus ele possa ainda alcançar alguma coisa, mas esse alcançar alguma coisa é alcançar apenas na materialidade e não na espiritualidade. Então, todas essas máscaras que nós estamos vendo, né, elas por baixo delas há sempre essa coisa que está encobrindo, né? A máscara ela encobre, né? Ela encobre realmente quem nós somos. Ela encobre e uma vez uma lâmpada estando muito suja, muito encoberta por muita sujeira, a luz ela não deixa de ser luz, mas também ela não consegue iluminar muita coisa, não consegue iluminar o ambiente, porque ela está envolvida, né, por sujeiras. Então essas máscaras deixam o louco muito louco, né? Deixa a gente muito louco. E se você for olhar por esse prisma, né, por esse aterramento, por essa coisa material, tudo aqui embaixo é uma coisa muito insana. As pessoas são muito insanas, são muito loucas por pensar em coisas que não têm nada a ver e coisas que vão, ao invés de libertar, vão prendendo. A cada dia, quando você aprende uma coisa nova, se você não tiver realmente um espírito desperto para a espiritualidade, realmente aquilo pode lhe encobrir e aquilo pode se tornar uma verdade para você. E aí onde mora o perigo. As pessoas que se aterram muito, né, na materialidade, uma outra máscara para essa materialidade seria o trabalho. Então, nós temos aí a imagem de uma mulher aí com saindo o leão dentro dela, né? Ela tem até um colar que é o símbolo aí de virgem, né? O símbolo do trabalho, da organização. E aí a gente vê todos os reinos, né, nessa figura aí organizado. E essa máscara, quem se esconde por baixo dela também, em consequência de quem já se esconde por baixo da máscara da materialidade, né? Então diz aí que o trabalho, né, é o seu sustento, onde você sacia a sua sede. Nessa figura também é possível ver, né, que tudo está organizado para sobreviver na materialidade. Este arquétipo do trabalho pode trazer a ilusão que você é aquilo que é capaz de produzir. Você pode vestir essa máscara e achar que nasceu para fazer apenas determinado tipo de trabalho, como que as pessoas se autodenominam, né, através do conhecimento, de tudo aquilo que ela já vem construindo, porque tudo isso que estamos falando está integrado no ser como um todo, né? Nós não somos lineares, a vida ela é uma espiral, ela não é uma linear. Então, você pode, através desse conceito do trabalho, né, você achar
ou acreditar que você é aquilo, que o seu ego se tornou aquilo por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza. Então, você termina se tornando o seu trabalho, se tornando o que você faz na materialidade, sem conseguir perceber que você pode ser quem você quiser, que você pode ser infinitas possibilidades, seja através do trabalho ou não. Porque não é só na materialidade que você se realiza. Também nos realizamos na materialidade, através do trabalho, seja ele que trabalho for, né? Quando as pessoas se prendem ou colocam essa máscara que você vive embaixo dela, então você termina se tornando aquilo que você faz, aquilo que você acha, né? Muitas vezes que é o seu propósito, que é a sua missão, e nem sempre é. Às vezes as pessoas passam trabalhando uma vida inteira para no final descobrir que o que estavam fazendo não era exatamente aquilo que queriam fazer. Então, é bem pertinente nos lembrarmos, né, de que tirando essa máscara da materialidade, do trabalho, que está por baixo, né, da máscara é um ser espiritual. Que esse ser espiritual ele pode trabalhar no que ele quiser. Uma outra máscara que vestimos assim que o louco nasce, ele veste essa máscara, né? A máscara do DNA é impossível não vestir, porque nós somos, né, o DNA de pai e mãe, não tem como. Então a gente traz aí a imagem aí do casal de Adão e Eva, da criação, né, representando a criação, que somos feitos de pai e mãe. Nós temos os dois dentro de nós. Ora exaltamos mais a mãe, as mulheres, ora exaltamos mais o pai, os homens, mas nós temos essas duas partes, os DNAs, né, de pai e mãe, está em nós. Então, a conquista da materialidade se deu graças a este DNA que nos acolheu, né? Daí nos revestimos dessa máscara, nos tornamos muito parecidos fisicamente ou com o pai ou com a mãe. Também os nossos padrões mentais e emocionais são adquiridos no seio desta família e muitos dos nossos comportamentos, até involuntários, muitas vezes, são comportamentos que têm muito a ver, que é muito parecido. É tanto que dizem assim, isso aí, esse comportamento aí é mesmo que está vendo o pai de fulano, ou é mesmo que está vendo a mãe. Ele fala como que fosse o pai, parece demais com o pai. Não só a cara, ou então fulano não parece nada de cara fisicamente com o pai, mas o comportamento, a fala, tudo que ele faz é mesmo que está vendo o pai. Então, muitas vezes, sem a gente querer, quando a gente usa essa máscara, que fica por baixo dessa máscara da família, tendo ela como algo assim, super mega importante, que você não vive sem isso. Então, por estar vestindo essa máscara, então, toda essa questão de comportamento, de emoção, então, são reproduzidos, porque desde a infância, desde o antes mesmo do ventre, né? Enquanto espíritos que o louco foi escolher nascer em qual família, né? Ali ele já escolheu na loucura dele qual família que ele queria nascer, justamente para ele se experimentar, para ele ver como é, né? Passar por aquilo. Então é interessante observarmos isto, né? Então a nossa família, né, o nosso DNA está assim em nós e como é que a gente vive sem isso? Então é importante
ao tirar a máscara, perceber que nós não somos os nossos pais. Eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe, mas eu sou um espírito que veio se experimentar e para nascer aqui ele escolheu essa família, ele escolheu esse DNA, mas que na sua essência, no âmago do seu ser, ele não é aquele pai ou ele não é aquela mãe. Para que realmente isso fique de forma bem consciente, essa vivência, né? Devemos honrar pai e mãe, ser gratos pelo DNA recebido? Sim, claro que sim. Honrar pai e mãe, ser grato ao DNA, sim. Mas com a consciência de que nós somos nós. Que nós viemos cumprir um propósito. E muitas vezes a família obriga os filhos a ser médico, a ser engenheiro, obriga os filhos a ser o que eles querem ser, como que eles estão se realizando através dos filhos, né? Querendo fazer coisas que, como de forma frustrada às vezes, o pai ou a mãe não conseguiu exercer determinado trabalho, determinada coisa na vida, aquilo que ele queria ser, que também os seus pais, por sua vez, não permitiram que ele fosse o que ele queria ser. Então, isso vem no DNA, vem de pai para filho, isso vem se perpetuando, né? Isso é tão sério, essa questão da máscara da família, que muitas vezes os filhos não sabem nem o que é um time de futebol e no braço do pai e da mão já estão vestindo lá as cores do time, né? Então você vai crescendo, vai criando o seu ego, vai criando aquelas camadas em volta do seu ego de todos esses conceitos que você traz da família. Então, seguir a orientação da família apenas se ela estiver realmente dentro daquilo que você se propôs a fazer e a ser aqui e agora na materialidade. Então, para isso é necessário se livrar, né, da máscara da família. E por último, a sétima máscara, já que a história conta que o louco ele roubaram as 7 máscaras das vidas dele, né? Das 7 vidas dele. Essa última máscara, muito interessante e muito importante, já estudamos sobre ela, o falso eu, é a última máscara. Então, eu trouxe a figura do ego aqui, eu iniciei com ele, né? A primeira máscara foi a máscara do ego, e eu trouxe ela aqui para o final, para finalizar na sétima máscara. Porque este ego ele vem sendo construído, reconstruído, né? Durante toda uma vida. Conceitos vão sendo feitos, refeitos, desfeitos, e a gente vem nessa construção do conhecimento, a gente vem nessa construção do quem sou eu, né? Então, este ego aí, ele usou várias máscaras durante a vida, né? Esse falso eu. Então, agora, ao olhar para o planeta Sol, que é seu regente, está aqui o Sol, que é quem rege a casa 5, a casa da personalidade, a casa do Sol, né? Então, quando ele, e na própria história do louco, quando ele olha para cima, que um homem chama ele do lado do telhado, diz, você é um louco, que ele olha para cima para saber quem foi que o chamou de louco, aí pela primeira vez ele entra em contato com essa luz do sol, a sua face nua, né? Sem máscara, porque todas as suas máscaras foram roubadas, graças a Deus, graças a alguém que roubou essas máscaras. E agora ele, diante sem máscara, ele se permite que essa luz do sol
bata, né, na sua pele, que se permite que essa luz adentre, né, o ser que ele é. Então a luz, né, perpassa todo o seu ser. Percebe diante da luz várias máscaras caindo. Então aí o ego ele está se desfazendo, se desconstruindo, porque justamente ele conseguiu, né? Ele agora está diante da luz, está diante da luz que está dentro dele, do sol que está dentro dele, e agora ele consegue perceber, né? Sem as máscaras, que esse mundo está caindo, está se desmoronando, né? Percebe que as máscaras que usou até agora não passam de uma grande ilusão criada por si mesmo para se ancorar na terra. Porque para se ancorar aqui precisa se ancorar através do eu, através do ego, através da personalidade. Personalidade essa que vai se formatando e se fazendo e se construindo e se desconstruindo. E quanto menos máscaras esse ego tiver, melhor para ele. Porque quem vai guiá-lo, olha aqui na imagem ao lado, né? Na verdade, o espírito é esse anjo que está aí do lado. É um anjo que quis se ancorar na terra, né? Tá vendo que tem uma âncora aqui? Ele quer se ancorar na terra. Só que antes dele se ancorar na terra, antes da estrela guia, né? Esse anjo, o espírito, ele se tornar ego, ele ter uma personalidade, então ele é totalmente e absolutamente livre. Aqui, antes de ancorar na terra, ele está livre de todas as máscaras. Ele simplesmente é quem ele é. Ele simplesmente é o ser espiritual, é o Filho de Deus, perfeito, em plena harmonia com ele mesmo e com todo o universo. Agora, no momento que esse anjo, né, que essa estrela guia desce e se ancora na terra, que quando ele se ancora, que ele começa a formar a sua personalidade, a formar o seu eu, e que esse eu começa a se engessar completamente devido ao uso de todas essas máscaras que nós comentamos, e muitas milhares de outras máscaras que são criadas, e as pessoas se escondem embaixo dessas máscaras, pensando que são aquilo que elas criaram, né? Que o seu falso eu, na sua grande ilusão, criou para si mesmo, para ancorar, né? Ancorar na terra o seu ego, ancorar a sua personalidade, né? E sem as suas máscaras, ele consegue se ver, né, como uma grande estrela guia. Então, no momento que o louco olha para cima para saber quem o chamou de louco, que ele entra em contato com a luz do sol, sem máscaras, ele, o ser espiritual, essa grande estrela guia que ele consegue se voltar para si mesmo, vislumbrar a luz que ele é. Aí ele diz: benditos, benditos, benditas as pessoas que roubaram as minhas máscaras, porque se elas não tivessem roubado as minhas máscaras, como é que eu iria agora desnudo, né? Como é que agora eu iria me sentir? Como é que eu iria me ver? É interessante, né? Isso. Para você se sentir livre, para você voar, para você ser quem você é de verdade, então é necessário que você se veja sem essas máscaras. Você se veja quem você é. Então, daí ele percebe que ele já é, né, independente das máscaras que veio usando em sua vida presente. Este outro eu livre, né, esta estrela guia que ele descobre, pode ser o que quiser ser.
Então, a espiritualidade é o seu guia. A espiritualidade é o nosso guia. Então, estamos aqui agora, desnudos, perante a espiritualidade, perante a nossa estrela guia, e nos despertando, né, a cada sexta-feira, a cada dia que amanhece, à medida que a gente vai tirando essas camadas, vai tirando essas máscaras, a gente vai se percebendo o quão livre nos tornamos à medida que nos despertamos para o ser que a gente é. Então, a espiritualidade é seu guia, afinal de contas, né? Um ser espiritual que veio se experimentar em todos os aspectos desta vida material. Seu espírito, que o guia, não está e nem pode estar engessado, precisa se desmoronar, se desconstruir, se desmanchar. Então, esse ego, ele precisa estar a todo momento se desconstruindo, se desmoronando, ruindo, tirar todas as ilusões, tirar todas as máscaras. Quando eu estava pensando sobre isso, né? Nesse falso eu, esse ego, ele ruindo, ele caindo, ele se desconstruindo, ele tirando todas as máscaras. Aí me veio à mente, de vez em quando me vem à mente alguns textos. Vou até tirar os óculos para ler melhor. Um textozinho aqui que eu disse, nossa, isso aqui é aquilo ali que eu sempre leio. Porque justamente é quando você permite, né, que a sua mente, né, se desconstrua de tudo isso, que doença não existe, que morte não existe, que o ego não existe, que nada disso existe. E nós criamos assim edifícios na nossa vida, né? Edifícios de ilusões. Nós vivemos muitos edifícios de ilusões. E quanto maior o edifício da ilusão, e quando esse edifício ele vai se desmoronar, então maior será o ruir, né, dessa construção. Porque quanto maiores as crenças em determinadas coisas, e quando você desconstrói essa crença, se ela for muito grande, se a ilusão for muito grande, então a queda também será muito grande. O desconstruir-se, né, esses tijolinhos que estão aí no ego vão caindo, sim, a depender do tamanho do edifício que a gente criou, do edifício da ilusão, sobre doença, sobre pecado, sobre morte, sobre todos os conceitos que foram criados e que fomos ensinados, que fomos conduzidos a acreditar em tudo isso aqui. Que isso aqui, na verdade, isso que a gente vive, isso aqui não passa de uma grande ilusão. Porque o que existe, na verdade, é o espírito, o que existe é a espiritualidade. Tudo que vivemos aqui somos nós, é a mente quem cria, essa ferramenta que cria essas grandes ilusões. Então, esse texto diz assim, falando sobre o abalo da mente, quando a mente percebe que ela está vivendo uma grande ilusão. Então, abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde, ou abala-se aquilo que você acredita, tudo aquilo que está ruindo, né, na sua vida. Olha, não é o estado de saúde em si que se abala quando você acredita, estou com uma grande doença, né? Acalma tua mente, né? Tua doença cederá. Tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva.
Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus, que é perfeito amor, chama por Ele, Deus te dará harmonia e paz. Entrega tua mente a Deus, chamando, ó Deus, ó Pai, entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo, logo nada existe além de Deus. Porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença que é imperfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença em parte alguma. O anjo prega ainda mais: após ouvires estas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão, e não o teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, o ser búdico, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Não percas de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes, todas as ilusões estão curadas e podem se levantar de seus leitos. Assim declara o anjo. Olha só, o que existe na verdade, né? A gente passa por todo esse processo aí criado pelo falso eu, mas na verdade o que nós somos esse filho de Deus, essa estrela guia que está posta aí, né? O filho de Deus, o ser búdico, diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Isso é o que existe. E quando começamos a tirar todas as máscaras e começamos a nos revelar quem somos de verdade, que somos esse ser de luz, esse ser búdico, esse ser diamantino, esse ser eternamente feliz, né? Somos esses deuses. E quando a gente traz, que desperta para isso, se o edifício da ilusão que tínhamos for um edifício muito grande, então o estrondo também vai ser muito grande. O ruir vai ser muito grande. Mas se faz necessário esse ruir, esse desconstruir, esse deixar cair por terra, né? Todas essas ilusões. Porque o grande sofrimento nosso, muitas vezes, sofremos só por causa da ilusão. Nada disso existe, né? Mas sofremos porque temos a ilusão de que isso existe. E quanto maior for essa ilusão de acreditar que isso é assim, que isso é assado, que isso só pode ser assim, que isso foi construído assim, que meu pai me disse isso, né? Eu tenho isso como uma verdade, eu não desacredito disso. Então,
é difícil, né? Você se sofre muito por causa justamente dessas ilusões. Que as ilusões foram criadas, né, por esse ego para ele poder se materializar, para ele poder se construir. Só que isso, no final das contas, você termina encobrindo a imagem verdadeira e quem toma de conta de toda a história é o falso eu. Essa última máscara aí, que ela é a mãe e ela é o pai de todas as outras máscaras. Né? Todas as outras máscaras, elas só existem porque esse falso eu diz que ela deve existir, que ela é assim, que a verdade é essa, porque meu pai me disse assim, é assim que acontece, porque o pastor lá da minha igreja disse que existe céu e inferno, e o céu e o inferno começam a existir. Então, todas as outras máscaras, elas são fruto, né? Elas são filhos, elas nascem desse grande falso eu. Que, conforme Jesus disse a Nicodemos, né? Necessário vos é que você nasça de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos, um religioso, mas um religioso puramente materialista, mas como é que eu posso nascer de novo? Por acaso eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Olha só que absurdo para um doutor da lei dizer isso. Não consegui compreender uma metáfora que Jesus estava falando de uma coisa bem simples. Então é necessário que cada um de nós, a cada encontro, a cada sexta-feira, a cada dia, a gente nasça de novo. A gente deixe ruir as ilusões, deixe as máscaras cair. Vamos dar a nossa cara para o sol. Vamos voltar. O sol está lá fora, mas também está dentro de nós. O sol é nosso pai, a lua é nossa mãe. Né? Nós somos poeira cósmica, nós viemos de lá e para lá nós vamos voltar. Nós vamos voltar a ser essa grande energia pura. E que isso aqui vai se ruindo à medida que a gente vai se conscientizando desse eu verdadeiro, dessa estrela guia que somos cada um de nós, cada um louquinho de nós, né? É por isso se sentir louco de felicidade, quando você nasce de novo, louco, aí ele nasceu de novo. Por isso que quando ele sentiu a luz do sol sem as máscaras, ele viu que aquilo sim era felicidade, né? Então, ao ver suas ilusões caírem por terra, né? O novo mundo começa a ser descortinado aqui mesmo, com carne, osso e pescoço. Então, nem precisa a gente sair da materialidade agora para poder sentir essa luz, sentir quem nós somos. Aqui mesmo, com carne, osso e pescoço, a gente consegue despertar e sentir essa estrela guia, né? E deixa ruir esse falso eu, esse ego aí, deixa ruir. Aí, colocando uma frase aqui, lá do texto, né? Pela primeira vez, o sol beijava a minha face nua, e a minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não desejei mais as minhas máscaras. Quem é que vai querer as máscaras depois que você descobre quem você é? Só se for louco, né? O louco é que quer as máscaras dele, mas aí, quando ele vê que não precisa mais dessas máscaras, então para quê? Elas não fazem sentido. Assim tornei-me louco. Tornei-me louca. Eu. Então a louca que habita em mim reverencia o louco que há em vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E agora é com vocês. Passo a palavra aí para vocês. Loucos.
Vamos ver qual vai ser o primeiro louco que começa a falar. Quem é o primeiro louco que sempre fala? Me chamaram muito de louco mesmo. A Louco partir de beleza, louco beleza. toda vez que eu saía do trabalho, foi perfeito o estudo, muito bom. E dá para a pessoa se identificar bem com esse estudo mesmo, porque primeiro trabalho, eu trabalhei, comecei a trabalhar com 11 anos. Era engraxado. Aí depois fui trabalhar na tipografia da escola pré-vocacional. Aí eu sempre, nunca me identificava muito só com a profissão, não. Era uma e outra. Eu trabalhava na tipografia, já estava, aí já praticava esporte, praticava judô, fazia muita coisa, era bem diversificado em minhas coisas. Aí é, fazia, é porque minha mulher fica me criticando, quando eu começo a falar, aí tira meu raciocínio. Vocês me desculpem, estou com tanta coisa boa para falar, mas ela fica ali no quarto só toda a vida, toda outra semana. Aí eu trabalhava na tipografia, aí o padre foi e me chamou, ele me chamava de intelectual, padre Técio. Às vezes eu chegava atrasado um pouco na tipografia, aí ele dizia porque ele gosta de conversar muito, ele é intelectual. Aí foi, me chamou, eu assim já estava com vontade de sair, mas a minha família dizendo que eu não devia sair porque era uma coisa certa. Aí o padre foi e me chamou, ele percebeu, ele, um homem sábio, me chamou. Gilvan, você dá para pegar a sala de aula, você é uma pessoa inteligente, já dá para pegar um trabalho melhor. Aí eu já trabalhava com livros. Aí eu saí, me senti como um pássaro que estava preso e me senti em liberdade, porque o livro eu trabalhei, era porta em porta, era escolas, aí eu sentia muita liberdade. Aí era bem o meu perfil, assim. Eu lembro bem que essa questão de se identificar foi uma profissão que eu me identifiquei bem, porque eu, antes de começar a trabalhar com vendas, eu já tinha lido vários livros, eu me treinei, eu me treinei, porque nesse tempo não tinha Senai, Senac, Sebrae, essas instituições que dão treinamento. Então eu tive que me treinar. Eu me sentia muito orgulhoso quando pegava aquela pasta, saía com os catálogos, usando as técnicas de vendas naquele tempo eu já sabia usar, fazendo a entrevista com a pessoa, procurando saber o que é que a pessoa tinha interesse, o, o perfil daquela pessoa, as pessoas que tinham em casa, o que estudavam, o que gostavam de fazer, para poder vender o livro certo. Aí depois eu comecei a fazer faculdade, continuei fazendo as coisas. Aí depois, com a continuação, descobri, assim, não deu certo a venda de livro. Mas mesmo assim eu não me senti preso. Eu me senti também totalmente em liberdade. Fui para o Rio, de 5 da tarde, o sol se pondo, eu ficava nadando, aquele nado de costa, e vi o céu prateado, refletindo na água, e aquilo me dava uma sensação muito boa de paz, de harmonia, porque é isso que a gente tem que ter, independente de qualquer situação, porque se a gente se apega às coisas, a vida é uma construção que vem, e à medida que a pessoa vai aprendendo a se libertar do dia a dia, a soltar as coisas, quando chegar no momento dele morrer, que para partir deste mundo, ele vai ter a capacidade de morrer serenamente, de soltar esse corpo e se desprender, porque ele fez o exercício do desapego durante a vida dele. Então, se ele fez esse exercício do desapego da personalidade, quando chegar o tempo dele partir,
ele vai saber se desprender do corpo também e vai partir numa viagem cósmica. Então era isso que eu tinha a dizer. Foi um estudo muito bom esse de Aparecida hoje, perfeito. E, quando me disseram mais, quando eu fui louco para Aparecida, foi quando eu deixei o Estado, o emprego do Estado, uma coisa certa, na coletoria estadual. E pude eu me identificar porque é uma das melhores repartições, né? Mas mesmo assim eu não me identifiquei com nada, eu não me identificava com empresa, às vezes eu recebia convite para ser vendedor de uma empresa, o pessoal, essa empresa não sei o quê, não sei, mas aí eu achava que não fazia muito parte do meu, assim, eu achava que o produto não era bom para as pessoas, eu achei que não devia continuar naquela empresa, mesmo tendo sido convidado. Aí, assim, eu tive essa liberdade, graças a Deus, de ser desapegado e continuar desapegado. É isso que a gente tem que fazer no dia a dia para a gente ter muita paz. Muita paz. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Gilvan. Mais algum louco gostaria de falar, ou louca? É, Show de bola, viu? Como dizia Raul Seixas, é né? muita Enquanto você... loucura. Muita loucura. Essa noite está muito louca. É como dizia Raul Seixas, né? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e viver tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, Olha aí. na loucura real, controlando a minha maluquez. Misturado com minha lucidez, vou ficar maluco, beleza, ficar com certeza. Pois é. Quanta sabedoria, né, Raulzito? Raulzito era filósofo, né? Pois é. Poeta, filósofo, né? E tinha um vislumbre do caminho, né? Lá do passado, né, já se dizia, o novo homem precisa nascer, o velho homem precisa morrer. Velho é quem pensa que sabe tudo, e tudo sabendo, não precisa mais aprender. Novo é quem sabe que há muito a aprender, sabe que tudo muda e muda junto com tudo. Aprendendo, o novo homem percebe que é um com ele próprio, com o outro, com a natureza e com o universo. E reconhece a paz como estado natural do ser, reconhece a luz como a sua própria natureza e vive a vida, expressando o viver. Veja só, não é completamente absurdo nos identificarmos com algumas máscaras dessas, né? Eu me identifiquei com a do trabalho. Eu acho que é a que eu estou vestindo nos últimos tempos. Já vesti várias, né? Eu me lembro muito bem de Osho, quando ele falava que a arte suprema, a arte das artes, ele dizia, era a arte de ser ator, atriz. Porque você passava a vida experimentando máscaras, você passava a vida experimentando personagens. E nessa experimentação, você começava a perceber que você não era nenhum, quando você tirava a máscara, quem era você? Ou seja, você podia ser quem você queria ser. Ou seja, o que nós somos é apenas fruto da programação que nos fizeram e que nós aceitamos. E que alguns de nós nos rebelamos um pouco, fizemos algumas modificações, colocamos algumas coisas, mas as camadas não caíram todas ainda, como dizia Schurek, né? Muito boa essa observação, Aparecida. A cada estudo, a cada experiência, a cada vivência, cai uma camada, cai uma máscara, né?
e a gente vai chegando cada vez mais perto de quem nós somos. Muito boa, gratidão pela noite. Eu cheguei um pouco atrasado, mas ainda peguei bem ainda e vou ver depois com cuidado. Mas foi muito bom, gostei muito. Muito pertinente. Muito Boa noite. obrigada, Joaquim. Quem mais? Quem mais vai falar? Bora lá, bora colocar as loucuras para fora. Está tudo certo, não tem nada errado. Vamos lá. Antes que Ivanilda fale, viu? Ela está com o microfone desligado. Só lembrando aqui, porque eu esqueci de dizer quanto foi bom aquele relaxamento, aquela respiração que Joaquim fez na última sexta-feira. Foi muito importante aquilo, o relaxamento inicial. Depois do relaxamento, aí o estudo foi mais meio assim, complexo um pouco, mas deu para entender muita coisa também. Mesmo assim, a gente tendo um certo conhecimento, porque era muita informação. Mas tudo bom. Aparecida hoje também. Não, ótimo, ótimo, ótimo esse estudo de Aparecida hoje. E eu ainda não tive tempo de assistir a palestra de Joaquim. Ainda estou devendo Foi bem, comentário lá no grupo. Não foi. esqueci. É bom você assistir. Foi bom ter falado para lembrar você. Foi, ó. Tá Boa, bom. Boa noite. boa. Para lá, pessoal, Lourdes, Milka, Marluce, quem mais? Que está dando para eu ver aqui. Para lá, vamos falando. Vamos lá, vamos dar um de louco aí, vamos falar. Bora, bora. Bora lá, bora lá. Se ninguém vai falar, vamos ouvir Vanilda. Louca para ouvir Vanilda. Não, não vale não, viu? Não vale dizer isso, não. Você tem que estar louca para falar também, viu? Por favor. Vamos lá, vamos lá. Porque quando eu começo, não paro, né? Bom, então eu vou falando, lá vou eu, porque já estou sem paciência, que ninguém quis falar, eu já entro logo. Bom, então a primeira coisa que eu queria colocar hoje sobre a questão das máscaras, o tema de hoje ele está bem retratado no conhecimento que a gente tem sobre o Jardim do Éden, tá? Temos uma alegoria, né? Certo, Lourdes. Temos uma alegoria, uma história que ela perpetua até hoje sobre a questão do Jardim do Éden, né? De que, inclusive, utilizam até símbolos de frutífero, animais, para dizer uma história, não é? Que até hoje poucas pessoas sabem que, na verdade, se estava falando justamente do tema que foi tratado hoje, a questão das máscaras, né? Aquela história que está posta lá é uma forma figurada de falar o que foi dito hoje aqui, que nós adquirimos máscaras dentro desse processo da materialidade. Então, o que acontece? Há uma decisão ali, não é? Quando diz que Deus disse que você não comesse do fruto do conhecimento, porque você estaria pecando, e assim, por causa disso, o casal foi expulso, não é? Do Jardim do Éden. E que o Jardim do Éden era um lugar perfeito, maravilhoso, e a partir do momento que ele se comeu do fruto, que tomou a decisão, então cada um foi viver às custas do seu próprio sogro. Na verdade, é exatamente o tema de hoje.
O Jardim do Éden, ele nunca saiu de nós. Quer dizer, quando ele fala de Jardim de Éden, ele está falando da perfeição, do ser puro, do ser búdico, não é? Agora, quem decide sair dele somos nós, colocando vivências de máscaras para cobrir essa perfeição, essa energia pura que nós somos. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Tudo aquilo que a gente está visualizando agora, nesse momento, tudo aquilo que a gente olha para nós e observa, foram máscaras criadas por nós mesmos. Tá? A dor, Ivanilda, foi criada por mim? Sim. A doença foi criada por mim? Sim. A vida dura que eu vivo, que eu acho que eu estou vivendo, foi criada por mim? Sim. A maldade que alguém faz para comigo foi criada por mim? Sim. Então, hoje é o dia do louco. Hoje é o dia do louco aqui. Ai, 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 ai. E agora? Então, todo esse processo que a gente acredita que ele existe, foi criado por nós. Então, por que a materialidade está manifestando tudo isso aí? Porque ele virou uma energia tão forte que existe o quê? Aquilo que é chamado de consciência coletiva. A consciência coletiva nada mais é do que a manipulação das máscaras que as pessoas vão jogando para fora e vão criando esse campo magnético de energias. Então, tudo isso aí foi criado justamente por causa disso. Tá? Então, a consciência coletiva, a gente fala muito de consciência coletiva, temos falado muito aqui. Mas o que é a consciência coletiva? É uma bolha gigante de energias, de máscaras falsas. Máscaras que nós, enquanto pessoas, criamos. Então, ela amarra quando eu começo a identificar com as máscaras que eu crio, com as máscaras que eu acredito, com as máscaras que eu coloco debaixo do meu braço e carrego, com as máscaras que eu ponho no meu colo e acaricio, com as máscaras que eu ponho nos meus braços e balanço. E como se livrar disso? Aí vem uma história depois dessa história. Então, isso perpetuando, dizendo que você é esse pecador. O que é esse pecador? É aquele que vive completamente dominado pelas máscaras dentro do processo da religiosidade. Estou falando porque todo mundo vive isso, infelizmente. Quando a Aparecida colocou que essa era a mais perigosa, eu estou reforçando aqui com essa história. E você não precisa ir longe, se você for uma pessoa que, dentro do processo da religiosidade do Ocidente, que é muito cristão, né? Cristão, que não tem nada de cristão, né? Que se fosse cristão estaria vivendo o Christus, que é a sua imagem verdadeira, né? Então, aí vem o quê? Mas eu preciso me libertar dessas máscaras. Eu preciso voltar a tão bom paraíso, mas tudo aquilo que é criado, ou ele permanece, ou você o destrói. E como é que a gente faz? Então, passou a ser um grande dilema na vida das pessoas. Criaram e não sabiam mais como se livrar delas. Porque botaram em seus braços e balançaram, botaram em seu colo e acariciaram, botaram debaixo do braço e saiu com ela. Então, foi uma opção. Continua sendo uma opção. Como se libertar?
sempre foi a grande pergunta, e os filósofos trabalhavam isso, os religiosos trabalharam isso, aí encontraram uma forma de dizer, tem uma forma de você se libertar. Aí você, uai, e agora? Se eu tenho uma forma de me libertar, onde é que está? Aí, dentro de todas as crenças, em cima das máscaras, se criaram a história de um Salvador. Estão captando a mensagem que eu estou querendo dizer? Então, você não pode se libertar das máscaras através das máscaras. Então, qual a válvula de escape? É o Salvador. Quando é que ele vem? Ah, vamos esperar que ele venha. Vamos esperar que ele venha. Vamos esperar que ele venha. E se começou a trabalhar sobre isso? Vamos esperar que ele venha. Aí, em cada cultura, foi aparecendo o Salvador. Ah, o Salvador na cultura tal, Salvador na cultura tal, Salvador naquele... Enfim, chegou na cultura do ponto da religiosidade que nós cremos. Aí apareceu o Salvador. E o que foi que o Salvador veio dizer? E o que foi que o Salvador disse? Por que vocês estão procurando um Salvador? Vocês não precisam de salvação. Vocês não precisam de Salvador. Basta você olhar para dentro de você e se libertar das máscaras que você criou, que você assumiu e acariciar, balançar em seu colo. E você está tão preso neles que vocês criaram até uma consciência coletiva. Que se alguém disser diferente do que está na consciência coletiva, morre. Porque vocês criaram até gente para dominar vocês através das máscaras. E ele e Yeshua criava um problema danado com a instituição. Vocês sabem disso, está escrito, né? Tem até os filmes históricos contam, né? Que ele se revoltava e disse, eu vou até derrubar esse templo aqui. Ah, mas é um sacrilégio grande derrubar o templo sagrado, né? Aí você, tá, mas aí vereador por vários pontos. Não, o templo sagrado. Aí ele disse, mas vocês estão querendo o quê? Liberte-se das máscaras. Como é que a gente vê isso bem claro? Quando as pessoas chegavam para ele procurando uma salvação, uma solução para seus problemas, ele dizia, por quê? Ele disse, vai, não peques mais. O que ele queria dizer? Que a palavra no hebraico nem é essa, peques, pecado, não é essa palavra que está posta lá. Ele diz, liberte-se e vá viver livre, solte as máscaras, acredite no ser búdico ou no Cristo interno, interior que tem dentro de você, que você vai. E não retorne a viver as máscaras. Quando uma pessoa procurou a ele, que era um filho, ele era paralítico, nunca tinha andado, e foi aquela confusão danada, e a pessoa diz, ai, Jesus, cura esse rapaz, o povo era tudo doido lá, a casa era tão pequena que não cabia, Jesus, e o povo subiram até no telhado para ver o que Jesus ia fazer com aquele rapaz que estava paralítico, que não fazia, que tinha nascido, estava paralítico, totalmente, ele falou assim, ele olhou para a pessoa e disse, ande, se levante e ande. Simplesmente, muito fácil. E o rapaz se levantou e andou, porque ele acreditou que ele precisava romper com a máscara da crença de que ele achava que ele era um corpo carnal, que ele estava vivendo uma profunda ilusão, porque ele não tinha problema nenhum. E ele disse, levanta e ande. Pronto, só isso. Mas por que a pessoa se libertava e levantava e andava e o cego enxergou, o aleijado andou?
porque acreditou que podia acontecer. Então, se a gente acreditar que a gente pode romper as máscaras, a gente levanta e anda. Simples assim. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, o processo que a gente vive é de pura ilusão. Quanto mais crenças, mais ilusão. Quanto mais máscaras, mais ilusão. O que são máscaras? Crenças, etc, etc. Tudo foi explicado aqui hoje. Não só são essas, elas colocou só as principais, as que mais nos atrapalham, né? Só que existe um grande conflito. Eu quero ou não quero sair desse processo? Mas como é que eu vou viver sem isso? Se eu nasci assim, cresci assim, como é que... E aí, eu vou me segurar em quê? Mas não é para se segurar em nada. Não tem necessidade de estar segura em nada. A energia pura é livre, ela não precisa de nada para segurar. A gente não precisa de nada para se segurar. Basta ser. Basta ser. Isso é que está com o rompimento de todas as máscaras. E para isso precisa romper a máscara da coragem. Porque para ser e viver assim, precisa ter coragem de soltar. Aí é onde está a nossa escolha, o arbítrio, né? O livre-arbítrio. Bom, eu me agarro no que eu quiser. Ora, eu gosto de quem eu quiser. Eu odeio quem eu quiser. Não é? Eu como o que eu quero. Ou eu como o que eu gosto. Ou eu como o que eu posso comer. É tudo opção. Isso é coisa banal diante das escolhas que a gente tem que fazer. Diante das máscaras que a gente tem que tirar. Às vezes, tirar uma máscara fere, mas a ferida sara. Às vezes, às vezes ela está tão agarrada que para você tirar, você precisa botar um olhinho, né? Botar um olhinho, devagar, igual um curativo, quando a carne fica forte, né? E a gase prega. Eu lembro bem de um quem extrai, que já fez esse serviço. E a gás ficava agarrada na carne. Ai, que dor. Mas tem que tirar para curar. Mas sara. E vem o quê? A cura. Então, a cura interior é fundamental para nós, para nos encontrarmos. Porque com todas essas máscaras, a gente acaba não sabendo nem quem a gente é, nem para onde a gente vai, nem como está. A gente vai seguindo na bolha. Onde ela for, puxa para aqui, puxa para lá, eu caio aqui, lá, machuco aqui, e eu vou, mas eu estou dentro da bolha, né? Que é o cubo. Então, sair do cubo. Sair do cubo é fundamental. Então, as máscaras que são postas por nós mesmos, elas precisam ser arrancadas. Então, qual a máscara que impede que você arranque suas próprias máscaras? Né? Então, essa informação vem de muito tempo, vem desde a historinha da história do Adão e Eva, que não existem, é apenas uma alegoria. Né? Porque está dizendo assim, a partir do momento que você impõe
as máscaras que você decide colocá-las, você vai viver as agruras que ela lhe oferece. Você não decidiu pôr a máscara? Então, saiu do paraíso. Sair do paraíso é justamente navegar na onda das máscaras, porque são ilusões. E as ilusões são irreais. Ela não conduz à luz. E como é que eu faço isso? Eu escolho. São escolhas minhas. Eu que decido. Sou eu que decido, porque eu tenho livre-arbítrio. Qual é a minha necessidade? É de estar dentro de uma consciência coletiva putrefada, cheia de pus, de lodo, de sujeira, de lixo e de urubus em cima, sugando? É uma escolha. Hoje não tem mais tempo para você dizer, eu não sabia disso, eu não sei disso. Não tem mais tempo para isso. Porque já estamos em outra era. Nós estamos na era da revelação, a era ou se espiritualiza ou vai se rachar dentro das máscaras. As máscaras podem serem quebradas. Nós não temos mais tempo. Eu falei que aqui desde 2012, que nem para reencarnação tem mais tempo. Porque não há mais dizer assim, vou esperar por você, que você decida encontrar com o seu eu verdadeiro, com o seu eu divino. Não tem mais tempo, isso aí acabou. Né? Acabou. Não tem mais tempo para isso aí. Então, diante da explanação do estudo de hoje, e aí? Está doente? É um desequilíbrio dentro da... Não vai encontrar o equilíbrio dentro da própria máscara, dentro da própria ilusão. Não vai. Esse desequilíbrio é encontrado fora desse processo. É fora. E a gente precisa ter a coragem de sair. Porque tudo isso aqui é ilusão. Porque nós somos um seres de luz, nós somos uma energia pura, nós somos um ser grandioso, divino. E se a gente não se conectar com isso, não acreditar nisso, vai viver eternamente nas máscaras e com suas consequências. Tá? Então, e aí é o seu livre-arbítrio. Viver no paraíso ou sair do paraíso. É a nossa decisão. É decisão nossa. Mas como é que eu vou viver isso aí, Vânia, daqui e agora? Dentro desse mundo de cão. A gente já monta logo a máscara. Aqui é um mundo de cão. É um mundo que um passa por cima do outro. Por quê? Olha, cada palavra que a gente vai dizendo, a gente está emitindo e criando uma condição. Se eu afirmo isso, eu estou criando isso para que eu viva isso. Ivanir, você vive no mundo da lua. Quer dizer, já imponho a barreira para dizer que é melhor e o correto é a ilusão. Por isso que aqui é o louco. Então, olha aí. E isso é o quê? É a grande cegueira espiritual. Mas isso não é assim, não. Isso é assado. Mas fulano de tal, religioso fulano de tal disse isso. Aí você acredita no que fulano de tal disse isso errado e não acredita no que é o verdadeiro? É opção.
Ah, mas eu vou perguntar ao fulano de tal, que é o orientador desse processo religioso ou dessa instituição. Aí vem incorrente naquilo que Jesus dizia, né? Yeshua adora aquela criatura, ama aquele homem lindo, maravilhoso. Mestre Yeshua, que é Jesus, né? É o cego guiando o cego. É o cego guiando o cego. Tá tão simples de ver isso aí. Basta ler. E um livro assim, que o povo chama a Bíblia de um livro sagrado, né? Um dos livros sagrados. Tem tanta coisa ali explicando e você nem lê, nem enxerga. Você lê e às vezes nem enxerga. Vê, mas não vê, ouve, mas não ouve. Aí Jesus vem ficar louco com um negócio desse. Mas como é que pode? Não adianta. Então, às vezes não adianta dizer. A pessoa não quer soltar a máscara, quer acariciar, balançar, beijar e morrer ali com ela. É a mesma coisa. Eu vi uma ilustração linda, maravilhosa. Digo, meu Deus, que coisa linda. Era uma pessoa abraçada com uma planta daquelas que é cheia de espinhos. Aí eles, ai, que dor, se acabando. Aí a pessoa disse, pois solte. Deixe de abraçar a planta aí cheia de espinhos. Só se acabando, agarrado com aquela planta cheia de espinho, todo furado, todo sangrando. Ai, estou morrendo. Gente, solte a planta. Deixe. Se você soltar a planta, você não vai se furar. Eu acho linda, eu achei linda essa ilustração. Cabe muito bem hoje aqui para dizer. É isso aí. E aí? E aí? Nós somos seres de luz. Nós somos a energia pura. Nós somos a imagem verdadeira de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente diz isso, mas a gente não vive isso nem acredita isso. Prefere ter saído do paraíso para viver as máscaras. E a gente quer viver esse paraíso dentro das máscaras. E não há possibilidade, porque é a água no olho. Não se unem, porque a ilusão não existe. Só existe o que é certo, só existe o bem, só existe Deus. E somente Deus. Então, vamos arrancar as máscaras, vamos ser livres. Mas eu vou pisar onde? Mas é justamente isso, o segredo. Não tem que pisar. Não tem que pisar. É despir-se de todas essas crenças. É ser livre. Se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livre. Amo de paixão essa frase, né? Formada aí pelo mestre Yeshua. Conhecereis a verdade, e a verdade, pois, libertará. É meu comentário de agora. Muito obrigada. Passo a palavra para outra pessoa. Muito obrigada aí, a maestra Ivanilda. Como sempre, sempre trazendo algo a mais. Quando você pensa que já foi de tudo, não, foi não, tem um negocinho a mais. Mais alguém gostaria de falar? Quem não falou ainda? Se não, vamos nos despedindo, agradecendo pela loucura que foi esta noite, a loucura de vocês estarem aqui presentes conosco. Realmente são momentos assim que a gente tem que arrancar mesmo essas máscaras com tudo, né? Que dor, porque a ilusão dói. A ilusão dói muito, né? E só dói porque a gente faz questão de ficar embaixo dela. É uma escolha, né? É preciso crescer para se libertar. Isso. Processo de crescimento. É verdade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Estávamos gravando até este momento, tudo foi gravado, graças a Deus. Não sei se o celular vai dar conta até quando. Pois tá, um abraço.
Muito obrigada.